Amém, queridos. Essa época de final do ano, eu creio que todo mundo reflete o ano e espera algo novo para o ano que vem, né? A gente sempre vem cheio de expectativas, né? E algo que o Senhor falou comigo, essa semana eu estava assistindo com meu esposo um filme. Acredito que a maioria aqui conhece, porque é um filme antigo, né? O Diabo Veste Prada, que é uma mulher bem chicosa, né? Bem chique, e uma menina jovem que acabou de se formar e vai querer trabalhar com ela ali na revista só para pegar realmente currículo, né? Para ter para conseguir futuramente realmente ser jornalista, que é o que ela se formou, é o que ela gosta, né? E o que me chamou a atenção nesse filme para mim trazer para vocês não que a gente vá falar ministração sobre isso, tá? Mas é só por essa questão dessa transição do ano, né? A gente sabe que eu acredito que todos nós aqui em alguma determinada área a gente pensa assim, poxa, eu já fiz de tudo, né? Eu já dei de tudo nessa área, eu já fiz o meu melhor, ou é no teu casamento, ou é no teu ministério, ou é no teu serviço, e por que que não flui, por que que não dá certo, por que que eu não prosperei como eu quero, por que que as coisas não aconteceram ainda, se eu já dei o meu melhor, se eu já fiz tudo o que eu poderia fazer, por que que não acontece? Todos nós, principalmente encerrando o ano, a gente tem esse sentimento, né? De frustração e que a gente poderia estar vivendo mais. Deus poderia ter nos dado mais. E o que me chamou a atenção foi que depois que ela consegue o serviço, uma missão impossível que essa senhora deu para ela foi conseguir um jatinho para trazer ela para casa no meio de um tornado, de uma tempestade. Ela queria voltar para assistir uma peça das filhas, estava chovendo forte, estava tendo um tornado onde ela estava, e ela queria que a guria, que a secretária dela, essa menina, né, que é quem a gente está trazendo aqui, fizesse algo, trouxesse alguém que fosse buscar ela para ela ir para casa ver a peça das filhas, não importa o que acontecesse. E óbvio que a guria não conseguiu, porque isso é uma missão impossível. Ninguém vai voar num tornado, não importa o jetinho particular que tu tenha. Ninguém autoriza a voar num estado desse. E chegou no outro dia, a moça descascou ela, aquela senhora falou para ela assim, olha, eu pensei, né, contrata a gordinha, estranha mesmo, por quê? Porque ela foi trabalhar a Andy, né, do filme, ela foi trabalhar naquela revista, mas ela continuou se vestindo da roupa dela, do jeito dela, ela não mudou porque ela estava naquele ambiente, ela só queria ficar ali por um ano para agregar o currículo dela e depois ir viver a profissão que ela sonhou. E a moça falou para ela, eu te contratei porque apesar desse teu jeito aí, né, nada a ver com a gente, mas tu é inteligente, mas no fim tu me decepcionou mais do que as outras. E ela saiu chorando e foi chorar com uma pessoa mais experiente ali da revista e falou para ele, eu estou fazendo tudo, eu estou fazendo o meu melhor e quando eu faço uma coisa certa, ninguém me agradece, mas quando eu faço uma coisa errada, ela me esculacha. E eu estou cansada, eu estou fazendo o meu melhor e nada dá certo. Aí o que o Espírito me chamou a atenção foi que o rapaz olhou para ela e falou assim, ó, você não está dando o seu melhor, você está se lamentando. Você não está dando o seu melhor, você só está se lamentando. E o Senhor trouxe essa parte para mim trazer para nós em relação a especificamente a passagem de ano que todos nós estamos vivendo agora, porque com certeza muitos de nós aqui em algumas áreas da nossa vida nós não estamos dando o nosso melhor, a gente está se lamentando e querendo colher o melhor, querendo receber o melhor da parte do Senhor, mas só estamos nos lamentando. Por que ele falou para ela que ela estava só se lamentando? Ela falou assim, ó, você vem para cá trabalhar, você não vestiu a camisa da empresa. Você não mudou a sua postura agora que você decidiu trabalhar aqui. Você está tratando essa oportunidade de serviço com desdém. Você sabe que aqui é um ambiente de moda, aqui é um ambiente refinado, aqui nós falamos de moda, a revista é sobre moda, você precisa conhecer os tons diferentes da cor, os acessórios, aquilo que a gente está tratando aqui. Se você está fazendo o seu melhor, você veste a camisa, você vive aquele mundo. Foi uma escolha sua querer essa oportunidade. Isso é dar o seu melhor. Mas ela estava só se lamentando, desdenhando tudo à volta dela
continuando do jeito que ela queria, vestindo o que ela queria, se comportando como ela queria, falando como ela queria, desdenhando tudo que ela via em volta, porque ela achava tudo supérfluo e superficial, e se achava melhor do que eles por isso, porque ela não se importava com um acessório ou com uma cor de tons azuis diferentes. E ele chamou a atenção dela para isso. Você está se lamentando, você não está dando o seu melhor. Então o Senhor me chamou a atenção para trazer isso para vocês, porque se há áreas da tua vida que você esperava estar vivendo mais em Deus ou no seu pessoal, se examine se você não está só se lamentando ou se você realmente está fazendo o seu melhor. Porque quando a gente falou do novo nascimento na semana passada, quando ele falou para a gente olhar uns para os outros e perguntar: você tem certeza que você nasceu de novo? A gente vê nas pessoas será? A gente às vezes não tem certeza. Mas ele falou dos versículos, e se eu não me engano é ali em Coríntios que fala: quando tu nasce de nova criatura, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Se você tem dúvida se você nasceu de novo, e se hoje você está fazendo o melhor no reino, como uma nova criatura para o Senhor, você não tem mais o teu olhar nas coisas passadas. Você não considera mais as antigas. Não importa quem te chame, quem fale, quem te obrigue, quem te manipule, quem te pressione, você não olha mais para trás, você não se veste mais como antes, você não age como antes, você não fala como antes, você não consegue mais viver as antigas. Isso é o nascer de novo. Então, se há áreas da nossa vida, porque a nossa alma é feita de vários compartimentos, se há áreas na tua vida que você ainda está muito confortável e realmente quer continuar considerando as antigas, se permita nascer de novo. Permita se abrir para o Espírito Santo mexer nessa área na tua vida, para que daí sim você possa falar: agora sim, eu estou íntegra, inteira no reino, vestindo a camisa, nasci de novo em todas as áreas, vou começar a fazer o meu melhor, que é focar na palavra, que é conhecer as coisas do Senhor, que é conversar com Ele todos os dias, que é jejuar para estar com Ele. Aí sim eu vou estar vivendo integralmente esse reino novo, essa atmosfera nova, e eu posso dizer que eu estou dando o meu melhor e eu vou colher o melhor, porque Deus não deve nada para ninguém. Ele já fez coisas sem a gente merecer. Imagina se a gente corresponder. Eu ouvi uma frase essa semana que diz assim, vaca não dá leite. Se você não tirar, você não tem. Então você pode passar a vida inteira sentado nos domingos na igreja. Deus não dá leite. Amém? Ele não vai descer e tocar as áreas da tua vida e resolver. Ele te capacitou para isso. Ele responde respostas. A partir do momento que a gente abre as áreas para Ele fazer e correspondemos a Ele, a sua palavra, Ele vai fazendo. O ponto que a nossa comida seja fazer a vontade do Pai, como Jesus fez, nós vamos desfrutar de coisas maiores, mas a autorresponsabilidade é a chavezinha para a gente acessar essas coisas que a gente está se lamentando por ainda não ter vivido. Amém? Semana passada, como eu já disse, a gente falou sobre o novo nascimento, né? Então a gente até vai continuar esse texto, porque a gente vai falar agora das fases do novo nascimento. Porque o Senhor já me deu essa palavra faz um tempo, mas quando o Gilvan ministrou sobre isso e eu continuei lendo o texto em casa, se encaixou perfeitamente. Por quê? Porque quando a gente nasce, a gente começa as fases, né? A gente tem ali o Asaf, né? Bebezinho, criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, amém? E a gente sabe que as coisas para acessar no reino de Deus, as responsabilidades, o ministério em si, são para pessoas maduras, amém? Então, se a gente nasceu de novo em Cristo, ainda que somos como adultos responsáveis, o nosso espiritual nasce menino, nasce criança, nasce um bebê, espiritualmente. E nós precisamos o quê? Desenvolvê-lo, né? Por isso que a gente vai falar das fases do novo nascimento. Por quê?
Porque às vezes você está frustrado também, porque quer acessar coisas no reino, e se acha apto para isso, porque você é um adulto responsável. Mas e o teu espiritual? Está em que fase? Você ainda está na fase do bebê, que as pessoas têm que te levar, têm que te conduzir? Você está na fase da criança, que ainda faz birra, que ainda não se vira sozinha? Você está na fase da juventude, da adolescência, da rebeldia, que já sabe de todas as coisas e não precisa mais disso aqui? Porque algumas coisas que você fez deu certo, então agora eu já sei fazer. Mas nós só vamos nos desenvolver espiritualmente no reino, vivendo a plenitude do que o Senhor tem para nós, maduros, adultos, espiritualmente falando. Amém? Então a gente precisa se autoanalisar e se conhecer e passar essas fases da nossa vida para que a gente acesse aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então a gente vai ler ali João 3, do 10 ao 21. A gente ouviu por muitos anos que a igreja, ela precisa cuidar das pessoas, né? Ela vem que você vai ser cuidado aqui. E realmente, eu também sempre falei dessa forma. Mas a palavra de Deus nos diz que quando você aceita Jesus, você faz parte do exército de Cristo, né? Nós somos filhos, mas Ele nos fez um exército. Nós estamos aqui em guerra espiritual, que não é contra o irmãozinho, né? É contra as regiões celestiais. Então, o nosso papel primordial vai ser desenvolver vocês espiritualmente. Porque se vocês se desenvolverem espiritualmente na fonte que é Cristo, vocês vão fluir em todas as demais áreas, porque na palavra de Deus, a resposta para todas as áreas da nossa vida, a direção para todas as áreas da nossa vida. Só que a comunidade Five, ela tem um compromisso de se manter amiga do noivo. Eu e o pastor Gilvan somos amigos do noivo. Nós jamais vamos querer pessoas dependentes de nós mesmos. Nós vamos querer reproduzir pessoas parecidas com Cristo. E não é através de nós, é através dele. Por isso a gente vai falar incessantemente para vocês e intencionalmente até que ele venha, que nós precisamos ir na fonte. Nós precisamos cultivar o relacionamento diário com o Senhor. Não é comigo e com o Gilvan. É com o Senhor, é na fonte, é jejuando, é orando, é buscando. Por quê? Não por uma obrigação, mas com um relacionamento, com alguém que tu ama, com alguém que tu gosta. Assim a gente vai se desenvolvendo e você vai se ver fluindo em coisas que você nem imaginava. Porque o Senhor faz muito mais. Mas esse desenvolvimento espiritual é nossa responsabilidade e a gente sempre vai falar sobre isso. Então vamos ler o texto ali. Ele começa, o Gilvan leu até o 8, né? Quando ele falou ali sobre o novo nascimento. Então nós vamos falar agora das fases, né, do novo nascimento. Por que essa questão das fases? Que começa ali, continua, né, Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos perguntou para ele no 9, como podia ser isso, né? Como ele poderia nascer de novo? Como é que essas coisas aconteceriam? E Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-los por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho único de Deus.
E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele traz a vontade de Deus. Ali ele começa a questionar Nicodemos. Nicodemos, teoricamente, se fosse hoje, seria um Luiz Hermínio na vida, e tu jamais ia dizer que o Luiz Hermínio não é uma pessoa desenvolvida espiritualmente. Louco seria você de dizer que ele é um menino espiritual. Mas Jesus fala claramente para ele: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Porque se você só lê a palavra sem convidar o Espírito Santo para ela, é um livro qualquer. É um dicionário que você lê, é um manual qualquer que você lê. Ateus conhecem a palavra de capa a capa, porque só leem sem o Espírito Santo. Agora, nós temos o Espírito Santo, Nicodemos não tinha. Se você lê e você pede para que o Espírito Santo leia com você e te revele, você não precisa de homens. Não que você não vá ter dúvidas, quando eu leio eu também tenho, mas a primeira pessoa que eu pergunto não é para o meu esposo, não é para o Casas, é para o Espírito Santo. É quando eu estou lendo, eu peço que ele me revele a sua palavra. Isso é criar pessoas dependentes do próprio Senhor e da sua palavra, nós precisamos só dele. Então, Nicodemos tinha só a palavra, sem o Espírito Santo, e ele não sabia. Agora, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós podemos nos desenvolver. E quando nós criamos essa dependência de homens, nós podemos estar sendo guiados por homens meninos espiritualmente, mas com muita bagagem teológica. Então nós precisamos discernir, porque grandes homens de Deus às vezes ainda não estão desenvolvidos espiritualmente, porque isso se desenvolve com relacionamento. A maturidade e o crescimento vem a partir do relacionamento. Vem a partir de como o exemplo que eu dei da menina da revista, quando ela realmente decidiu mudar, e porque a partir dessa conversa que ela teve com o rapaz, que ela viu que ela não estava fazendo realmente nada, ela só estava reclamando, ela não estava vestindo a camisa daquele novo universo que ela decidiu participar, caiu a ficha dela ali, e o que ela fez? Ela pediu ajuda dele para começar agora a entender esse novo mundo. Mudou as vestes delas, começou a se arrumar como uma pessoa dali, começou a se interessar nos acessórios, começou a fazer um excelente trabalho, a ponto de chegar no final, ela ganhar recomendação para o serviço que ela realmente gostaria de ir como jornalista. Então ela conseguiu o que ela queria. Só que nesse meio tempo de mudanças, de transições, ela perdeu pessoas. As pessoas que conheciam ela como ela era, ficaram pelo caminho. Quando nós resolvemos mergulhar em Cristo, conhecendo a sua palavra, nós vamos perder ambientes e pessoas. O Senhor sempre fala para mim, quando eu entro nas minhas crises: poxa, Senhor, eu vou falar sobre essas coisas, tem sempre A ou B que não vai dar bom, porque vai levar para um outro lado. E o Senhor sempre fala para mim: filha, aqueles que conhecem a minha palavra não vão se ofender, porque eu falo isso para elas todos os dias, para quem lê. Quem conhece a minha palavra sabe o que eu quero, sabe o que eu falo, sabe o que eu peço. Tu só vai ali e reafirma, porque tu está ministrando da minha palavra, tu não está falando de tu mesmo. Então, quando você começa a mergulhar, você decide ser inteiro no reino de Deus e com o Senhor, você vai sofrer resistência das pessoas. Mas vale a pena, porque mergulhado na palavra, você vai saber qual é a sua essência, você vai saber para que você foi criado para ser, e você vai ser conectado com pessoas com o mesmo propósito. E a primeira fase que a gente sabe de um crescimento natural é o bebê, certo? O bebê, a gente sabe que ele é totalmente dependente dos pais, dos responsáveis, amém? Então, a gente sabe também que o bebê, ele não tem discernimento, né? Ele é levado para onde a gente leva, ele fica onde a gente coloca, ele não tem, a comunicação dele não é certa, né? A comunicação dele é só através de choro, ele não fala, né? Ele se move mais pelas necessidades, né? Então, o bebê e a criança,
É como se fosse aquela fase que, ainda que a gente aceitou Jesus, a gente é movido ainda muito mais pela nossa carne do que pelo Espírito. Porque nós estamos aprendendo a ser conectados com o Espírito. Nós estamos aprendendo a submeter a nossa alma e o nosso corpo ao Espírito. Então a gente se move ainda muito por necessidades. A gente se move ainda muito por coisas superficiais que a gente considera importante, né? Agora, a gente sabe também que os bebês, as crianças, eles não se limpam, né? Dependem da gente para tudo. Ou seja, se eles fazem coisa errada, se eles derrubam algo, o bebezinho dificilmente vai derrubar algo que se machuque, né? Mas qualquer caca, sujeira ou coisas que ele faça nele mesmo ou nas coisas, nós que somos responsáveis em limpar. O bebê realmente não se responsabiliza por nada. Então, trazendo isso para a nossa questão espiritual, quando a gente começa a se desenvolver espiritualmente, além da gente ainda estar aprendendo a submeter o nosso corpo e a nossa alma ao Espírito, a gente fica dependente das pessoas, do que o meu pastor fala, do que as referências que eu coloco na minha vida falam, né? A gente ainda precisa de algo, de alguém. A gente não consegue se desenvolver totalmente sozinho. Mas eu sempre aconselho as pessoas, porque tudo que tu começa a fazer a partir do momento que tu aceitou Jesus, ele te constrange se você faz algo errado. Quando eu comecei a escutar as músicas que eu ouvia antes, depois de ter feito a oração de aceitar Jesus e ter decidido mudar minha vida, eu já não conseguia ouvir mais, eu me constrangia. Parece que ele abre os teus ouvidos e tu começa realmente a entender as besteiras que você está declarando sobre a tua vida. E ver, meu, que ridículo que tantos anos eu passei falando aquilo ali. Que besteira, e ainda esperava que alguém me aceitasse e realmente me levasse a sério com aquilo. Então, o Espírito Santo, ele vai falando, ele vai te mostrando, ele vai trazendo. Então, conforme você vai correspondendo àquilo que ele te constrange, a roupa que eu colocava, que agora eu não consigo colocar mais, porque agora eu sei que eu sou responsável. E não é só quem está aqui no altar, porque os irmãos, eles estão sentados aí, eles estão atrás de nós. E não é só as mulheres, os homens também, que agora essa mania de roupinha a vácuo, também é feio, igual, incomoda igual. Não tem... Mulher, ela pode não ser estimulada visualmente como homem, mas para a mulher é tão ruim quanto. Então, é um cuidado que ambos têm que ter. Mas quando o Espírito Santo ele começa a corresponder, a falar, a te inquietar, a te constranger, corresponda. Porque muitas pessoas estão há anos na igreja e nem se constrangem mais porque já silenciaram o Espírito. Ele começa a te constranger, ele começa a te falar e conforme tu vai deixando para lá, é coisa da minha cabeça. O que tem? Eu sou nova, eu preciso, não? O que tem? Ele não fala mais depois de um tempo. A gente silencia, a gente resiste ao Espírito Santo a ponto de apagá-lo. Então, toda vez que a gente começa nessa fase de beber espiritualmente, a gente precisa correspondê-lo em tudo. Porque conforme a gente resiste, uma hora ele não fala mais e nos entrega as nossas próprias vontades. Como bebê também, a gente ainda é muito levado pelas pessoas, né? Por isso que a instrução que a gente dá é sempre focar na palavra de Deus. E se tiver dúvidas e coisas, você tirar essas dúvidas com os teus pastores. Por quê? Porque cada um tem uma ideia, cada um tem uma direção, cada um tem uma visão. E não que a gente não possa ter referências, eu também tenho várias, mas esse perigo de você ser levado pela palavra de homens é muito difícil. Muitas pessoas abortaram processos, né? Cortaram raízes de lugares que o Senhor gostaria de fazer algo grande por causa da fala de um homem e de uma mulher, que se deixaram levar pelos seus desejos e vontades. E você, por estar novo nesse, né? Tá novo espiritualmente, acabou se deixando levar. Não, deve ser assim mesmo. Então, a comunicação também, quando a gente é novo espiritualmente, a gente ainda não tem maturidade, né? Às vezes de falar as coisas. A gente acha que se eu falar realmente as coisas que eu penso para o Senhor, talvez ele vai se assustar comigo. Se eu não estou feliz com o meu esposo, chegar lá xingando ele para o Senhor, capaz, misericórdia, não posso falar isso para Deus. Não posso falar isso com o Espírito Santo.
Mas Ele conhece teu coração. Se você está xingando internamente, adianta você não falar com Ele? Para Ele é o melhor lugar para falar. Para Ele é o melhor lugar para você verdadeiro, porque Ele sonda e conhece teu coração. A gente só se engana a gente mesmo se a gente mantém uma postura de santarrão na frente do Espírito Santo. Nós temos que ser verdadeiros. Se algo nos incomoda, a gente precisa falar, principalmente com Ele. Mas os bebês espirituais, eles são manhosos. Eles fazem birra. Eles choram, eles batem ainda não batem o pé porque são bebezinhos, né? Mas eles tentam ganhar as coisas quando vêm para o Senhor no choro, na manha, porque ainda não sabe se comunicar com o Senhor. E às vezes está se lamentando como essa menina que eu citei no início. Sendo que o Senhor está esperando que a gente se desenvolva, que a gente faça algo por Ele. Porque, como eu disse, nós estamos falando de fases espirituais, mas todos aqui somos homens e mulheres adultos responsáveis. Nós sabemos as respostas e as renúncias que nós temos que ter no reino de Deus. Essa fase de final de ano, por exemplo, nós sabemos, todos temos família. Nós queremos passear, descansar, trabalhamos o ano inteiro. Mas Deus é um trabalho na sua vida? Ou Ele é o Senhor e Salvador? Ou Ele é teu Pai? Ele não importa para ti final do ano? Eu sei que para nós aqui sim. Entende? E nada contra quem passeou, e glória a Deus, porque nós também passeamos. Mas eu estaria no culto na igreja mesmo não sendo pastora. Eu não perderia, porque o Senhor é importante para mim. Não é porque eu tenho uma responsabilidade, mas é porque Ele é importante para mim. Cultuar o Senhor, estar com o Senhor, vir trazer algo para o Senhor é importante para mim. Ele faz a parte importante na minha vida. Então essas coisas, às vezes a gente quer muitas coisas, mas e a nossa resposta tem sido como? Estamos aqui só por causa de uma escala? Se não tivéssemos, não estaríamos aqui? Estamos aqui só porque estamos servindo ou o Senhor é uma parte importante no nosso coração? Ou nós escolheríamos intencionalmente estar aqui? Esse ano difícil para nós, não, eu não passaria em outro lugar, Senhor, eu priorizaria estar aqui, não importa onde eu estiver. Mas o Senhor é importante para mim. Não tem a ver com os pastores. Nós não estamos contabilizando quem vem e quem não vem. Nós celebramos com quem vem, entendemos quem não vem, glória a Deus. Não estou falando do nosso sentimento pastoral. Eu estou falando para nós como Deus, como Pai. Porque Ele espera algo de nós, amém? Ele não investe na nossa vida à toa. Ele não trouxe nós para Cristo à toa. Ele não fez tudo o que Ele fez para nós à toa. Ele está esperando algo de nós, Ele aguarda algo de nós, uma resposta intencional de nós. Mas é por causa de uma escala? É por causa de algo que eu gosto de fazer? Ou é porque eu quero, porque o Senhor é importante para mim? Eu amo o Senhor, eu não passaria em outro lugar. Eu não encerraria o meu ano de outra forma, eu tenho muito para agradecer, ainda que apanhei muito esse ano. Mas eu preciso estar com o Senhor. Nós precisamos ter essa chave virada no nosso coração, senão a gente continua bebês, meninos e espirituais. É ao Senhor que nós prestamos conta, é o Senhor que está vendo isso aqui, não é nós. Nós somos amigos do noivo, nós aceitamos a nossa responsabilidade, estamos aqui em amor. Mas é o Senhor que está esperando algo do nosso coração. É resposta para Ele que estamos dando. E se a gente fica como meninos, a gente fica como se dependente das pessoas, sabe? Você só serve se alguém te coloca em algum lugar, sabe? Como um bebê. Se a gente for lá pegar o Azaf no colo e botar no carrinho, o Azaf vai ficar no carrinho, ele é um bebê. Todos nós sabemos aqui que nós iniciamos o ministério esse ano. E para o Senhor, foi o Senhor que promoveu todas as coisas. Mas já pensou se todos nós aqui só servirmos se eu for lá, Thalita, tu me ajuda nisso aqui? Esse departamento está precisando. Maicon, tu me ajuda nisso aqui? Esse aqui está precisando. Bota o bebê ali. Todos nós somos adultos, homens e mulheres responsáveis. Somos filhos de Deus. Isso é nosso. Não é nosso, é nosso. Nós não fazemos nada sozinho e nem queremos. Mas quantas vezes a gente precisa reafirmar, falar, porque nós já sabemos que é uma responsabilidade nossa essa casa.
os departamentos, a igreja, as responsabilidades, as coisas, é nossa. Mas nós não precisamos mais continuar a virar mais um ano como meninos. Que se não há um convite especial, se não há algo da parte dos pastores, dos responsáveis, eu não faço. Não, você pode ser maduro o suficiente para entender que mesmo você não gosta daquela área, mas você está vendo que está precisando, se disponha. Olha, com exceção de 1 ou 2 irmãos, a maioria aqui já congregou em outros lugares, que serviam de segunda a segunda, que tinham lá atividades de segunda a segunda, e a gente se envolvia, a gente fazia, a gente se doava. Aqui a gente tem um culto na semana, e 2 atividades que é para desenvolver os irmãos, não é nós, porque nós já conhecemos muito da palavra, glória a Deus, mas sempre estamos aprendendo e gostamos mesmo de aprender. Mas temos o estudo para desenvolver os irmãos e a oração. E aos sábados, algo para os homens, para as mulheres, para as famílias. Mas a gente não precisa falar que apenas uma atividade para você servir, para você auxiliar. A gente não precisa buscar vocês pela mão e pedir para vocês fazerem algo. Maduros o suficiente, a gente se dispõe a muito mais, não só um ministério, a mais. E às vezes nem é o que a gente gosta. A gente aceitou o desafio, nós estamos auxiliando no infantil. Não é a minha praia também. Mas eu estou lá, eu vou ajudar, eu já dei aula, eu estou ajudando, faltam, eu cubro, eu estou auxiliando. Nós vamos construir algo no Ministério Infantil, porque começamos do zero, precisamos estruturar uma forma de culto para as nossas crianças, queremos ter um espaço para os adolescentes. Também, se eu vou dizer assim, é a minha área, o que eu tenho, não é. Mas eu estou lá, por quê? Porque o reino precisa, o corpo precisa, nós precisamos. Então, que nós não sejamos como bebês, como meninos espirituais, que na hora de corresponder ao Senhor no reino, precisam ser pegados. Mas que a gente possa levantar e assumir as responsabilidades que o Senhor tem nos dado como corpo, como igreja, sabe? Um versículo que eu trouxe para vocês nesse sentido, a gente sabe que quando a gente vem para Cristo, nós vamos sofrer muitas tentações. Muitas pessoas vão nos provar, muitas pessoas vão nos provocar, porque agora a gente tem que agir diferente, a gente está numa fase diferente, mas lembre-se de Jesus, ele não precisou provar nada para ninguém. Faz isso se tu é filho, faz aquilo se tu é o filho, na cruz a mesma coisa, desce daí se tu é o filho de Deus, salvou tanta gente e a ti mesmo tu não consegue? Não é que eu não consigo, eu não preciso. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sei quem eu sou em Deus. Isso é um conselho nessa fase, se você se identificou nessa fase ainda de bebê, nessa primeira fase inicial espiritualmente, não precise provar nada para ninguém. Mergulhe na palavra, foque no Senhor que você vai se desenvolvendo. Como uma criança, essa criança que corre, que brinca, o pré-adolescente, eles já estão um pouco mais, já fazem algumas coisas, já estão conhecendo o que é certo, o que é errado, já conseguem se comunicar através de repetição, porque eles são umas esponjinhas, e recebe tudo que a gente fala e fica repetindo, e ainda se movem também por necessidade, amém? Então, quando nós espiritualmente estamos nessa fase, são fases que a gente ainda depende muito das pessoas e realmente foca mais as pessoas. Eu prefiro ouvir uma pregação, às vezes, do que ler a Bíblia. Eu prefiro conversar, às vezes, mandar áudio para o meu pastor do que orar. Eu prefiro vir aqui aos domingos do que, eu preciso ainda que pessoas façam algo para mim acessar o Senhor. Eu preciso que o louvor me leve a uma atmosfera que eu vá sentir a Cristo. Eu preciso que a palavra que for trazida me faça... o Senhor me dê a confirmação de algo que eu estou buscando há tanto tempo. Eu preciso de uma bênção. Eu me movo ainda por essas necessidades. E quando a gente está nessa fase, espiritualmente falando, ainda de criança, de pré-adolescente, a gente facilmente aborta os processos de Deus na nossa vida. Por quê? Porque se chegar aqui o louvor não me agradar, não trazer aquela atmosfera que eu preciso para acessar a Deus, porque eu só acesso Ele aqui, eu vou para outra. Se a palavra não me agradar,
Se for para subir aquela pessoa ali, por exemplo, né, eu aqui, só falo de autorresponsabilidade. Eu não curto isso aí, não. Eu gosto de saber que o outro é culpado e que um dia Deus vai fazer algo na minha vida. Eu não quero saber que sou eu que tenho que fazer. Que enquanto eu não mudar, as coisas não vão mudar. Isso aí eu não quero. Eu não gosto disso. Eu gosto do pastor lá que fala que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente troca, por quê? Porque eu preciso de uma muleta, eu preciso de alguém, eu preciso de uma pessoa que vai fazer aquilo que só cabe a mim. Eu ainda sou uma criança. Eu preciso que alguém me dê uma bolacha, como o Emanuelzinho. Eu preciso que me peguem no colo, eu preciso que brinquem comigo, eu preciso que me distraiam. Eu preciso das pessoas. Mas se você vem na igreja por causa das pessoas, você vai sair dela pelo mesmo motivo. Se você não tiver o Senhor centrado no teu coração, você vai viver de galho em galho até que você ou parta desse mundo para viver a eternidade que você escolheu, que é longe do Senhor, mesmo estando todo domingo na igreja, ou você realmente vai ter um encontro uma hora com Deus e aceitar que não, eu preciso mudar. E para ter o Senhor centrado no nosso coração, a ponto de não se ofender com as pessoas, com as palavras e com as coisas, é só aqui. É só aqui. Não tem como você ler ela e meditar nela de dia e de noite e não ser confrontado pelo Senhor. Não tem. Então, quando as pessoas vêm e trazem uma palavra de autorresponsabilidade, você já está acostumado. Porque você ouve isso do Senhor toda vez que você abre e lê. E talvez seja por isso que até agora a gente não leu a Bíblia inteira. Porque a gente não está afim de ser confrontado todo dia na nossa própria casa. Mas vale a pena. Porque Ele não é um pai que tem prazer em te ver machucado. Mas Ele é aquele pai que chega para ti e conversa. O Mateus acho que estava conversando com o Michael, né? A gente chega para o nosso filho e fala, tu sabe que tu fez errado, né? Eu te disse que ia acontecer depois que tu fizesse errado, né? Então, amém, vem aqui, pau. Mas depois tu vai lá, pega, bota no colo, vida que segue, e cheio de amor pelo filho, mas tu corrigiu porque precisou. É a fase que nós precisamos de vara mesmo. É a fase que nós precisamos da palavra de Deus mesmo. Se você quer interpretar como lei, antes de acessar a graça, que seja como lei. Mas nós precisamos de regras nessa fase espiritual, de meninos, de crianças, de bebês, de adolescentes, de jovens. Porque sem regras, a gente entrega a nossa própria loucura. A gente se perde. A gente precisa desse centro, desse norte para a nossa vida, para que a gente não se perca. Mas a gente só vai conseguir superar essas fases e crescer nessas fases com a palavra de Deus. Provérbios fala, corrige a criança com vara, para que você livre ela da morte. Da morte natural, não, da espiritual mesmo, da sua alma. Por quê? Porque vai crescer sem controle, é pior. O pai que entrega os filhos a si próprio e faz tudo o que ele quer, faz o maior mal que um pai pode fazer a um filho. Porque Deus, Ele fala para nós, se eu não me engano, Ele em Romanos, que quando ele chega ao ápice com o filho, Ele o entrega às suas próprias paixões. E quando Deus nos entrega as nossas próprias paixões, não é bênção, é condenação. É um mal para nós. Nós não sabemos o melhor para nós. Nós não sabemos o que é bom. Só o Senhor sabe. Então nós não podemos fazer isso com os nossos filhos também. E espiritualmente falando, a pessoa que está te disciplinando, te instruindo, te orientando, também não pode. Se ela chega para te instruir que áreas da tua vida tu precisa mudar, você precisa mudar. Senão, você vai continuar anos e anos e anos na mesma situação. Apocalipse, ele fala que a quem ele recebe por filho, ele açoita. Então, se você está passando dores, perdas, confrontos, sabe? Até afronta das pessoas, como a gente passou calúnias e tantas coisas que a gente passou esse ano, se você está sobre uma palavra de Deus, você está no caminho certo, não importa o que os outros digam. Os outros podem considerar que você está passando coisas difíceis ou está fora da vontade de Deus porque você não está fazendo o que Ele quer, mas isso é um problema entre Ele e Deus. Se você está de acordo com aquilo que está na palavra, que o que Deus tem falado no seu coração, permaneça. E aceite que haverá perdas no caminho. Mas essa fase espiritual de criança é aquela fase que a gente se bate muito, sabe? Não tem quando a criança, tu pede para ela tomar banho, escovar o dente, ela não quer? Fala, eu não vou. Ela acha que ela está fazendo mal a quem? A ti que é pai ou a ela mesma? Ao pai.
Ela sai toda faceira, não vou tomar banho, não vou escovar o dente. Sai bem faceira, brava, embeiçada. Mas ela está fazendo mal a quem? A ela mesma, é o dente dela que vai estragar, não é do pai e da mãe. É ela que vai ficar suja e as pessoas não vão querer chegar perto, vão excluir, vão falar mal, não é o pai e a mãe. Essa fase infantil de criança somos nós. Eu não vou dar oferta hoje, porque foi fulano que não gostei da palavra. Não gostei, não vou. Está fazendo mal a quem? A quem veio aqui e trouxe uma palavra direcionada de Deus? Ou a você que não vai receber aquilo que não mostrou para o Senhor onde está o teu coração? Porque esse é o momento que a gente mostra onde está o nosso coração ao Senhor. Que não é só de palavras, mas é de ações. Quem que perdeu com isso? Nós ou o Senhor? Nós. Mas a gente acha que está fazendo mal à pessoa. Como eu vi, a Sena fez um teatro agora de Natal e uma das famílias ali que eles estavam citando falou, né? Famílias que já não tinham mais Cristo, era há 7 meses que eles ministraram. Uma delas falou assim, eu só vou no culto quando é o pastor que prega. Mas quem que está perdendo? Quem que perdeu de receber do Senhor? É o pastor que não pregou ou é a pessoa? É a pessoa. Mas nós achamos que estamos fazendo mal ao outro, mas estamos fazendo mal a nós mesmos. Somos nós que estamos retendo as bênçãos e aquilo que o Senhor tem para nós quando a gente acha que deixa de fazer as coisas para ferir o outro, mas só está se enganando a si mesmo e fazendo mal a si mesmo. Essa é a fase infantil, espiritualmente falando. E nós rompemos com isso. Nós rompemos com a palavra. Com o entendimento que não, só a gente perde nessa fase. Só nós. Para crescer espiritualmente, a gente precisa entender que independente de quem estiver aqui, de que, se você gosta do jeito ou não, se você se identifica ou não, de quem está trazendo ou não, está trazendo algo da parte do Senhor. E se você não participa, é só você que perde. Não é quem está aqui. Quem está aqui está cumprindo o propósito da parte do Senhor. E o seu galardão vai receber. Isso em tudo na sua vida. As pessoas que você conhece da sua família, no seu trabalho, o seu responsável de departamento, qualquer pessoa, qualquer líder, qualquer pessoa que você honre. Tudo que a gente deixa de fazer achando que está prejudicando alguém, só estamos prejudicando a nós mesmos. E a fase de jovem, de adolescente, a gente sabe que uma característica do jovem adolescente é achar que eu faço tudo melhor. Eu sou melhor que os meus pais, né, Elô? Eu sei mexer na rede social. Pergunta se meu pai sabe fazer um pix. Meu pai não sabe, eu que sei. Eu entendo tudo de internet. O pai tem que fazer um formulário lá para a empresa dele. Eu que faço, eu manjo tudo. Meu pai não sabe. Meu pai não sabe. Pois é. Então, ou seja, nós somos melhores porque a gente sabe fazer algumas coisas. Quantas vezes eu já ouvi, às vezes, as pessoas descartar, pessoas experientes. Ai, glória a Deus, obrigado, maravilhosa. Eu já vi as pessoas descartando pessoas sábias, responsáveis, porque não sabem fazer coisas que hoje para nós é fácil, mas a encargo, a sabedoria que as pessoas têm, ela excede qualquer coisinha a mais que tu saiba fazer. Eu sou boa nisso, a Elô é boa naquilo, o Cristiano e a Lu são bons em outras coisas, a Thalita também, e assim a gente vai, cada um é bom numa área, mas a característica do jovem espiritual é essa. Ele já chegou no nível espiritual que ele acha que agora eu já sei fazer melhor. Eu já sei de todas as coisas. O meu pastor ainda está atrasado. E agora ele mudou isso. Para quê? Desse jeito estava dando certo. Desse jeito é melhor para mim. Mas por que é melhor? Porque quando custar algo que tem que tirar ele da zona de conforto para beneficiar uma outra pessoa que não lhe dá benefício nenhum, é difícil para ele. Por isso que ele acha que ele faz melhor. Porque a gente está pensando sempre no nosso benefício próprio, no nosso conforto. Então eu gosto das coisas do meu jeito. O meu jeito é melhor. Mas o meu jeito não é melhor, ele é só diferente do seu. E tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem trazido é justamente para melhorar o ambiente para todos. Não para um ou para outro, mas para todos. Isso vai custar desconforto para alguns, mas é um benefício para todos. E nós temos convicção daquilo que nós vamos viver em Cristo, que é uma porção transbordante para esse ano, juntos, com a mesma visão, cooperando, pegando junto, mas independente de te custar algo. Sabe? Abrindo mão dessa mentalidade que, eu sou o melhor, eu faço o melhor, eu que gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assado. E todos somos livres para dar a nossa opinião.
Mas, independente da nossa opinião, nós precisamos confiar no coração dos nossos pastores. Porque a confiança e a honra, elas caminham juntas e elas abrem portas. Isso é um exemplo de maturidade, que é a nossa última fase. Quando nos tornamos maduros, quando nos tornamos adultos, eu sei que mesmo não concordando com o Cristiano, eu vou continuar amando e servindo o Cristiano da mesma forma. Se aquela ali é a área do Cristiano, ele decidiu daquela forma, amém, glórias a Deus. Eu faria diferente, mas a responsabilidade é do Cristiano, eu vou confiar no Cristiano. Essa maturidade de aceitar e conviver em comunhão de uma forma pacífica, sendo parte da solução e não do problema, isso é o maduro espiritualmente. E a nossa maior dificuldade sempre é essa, lidar com as diferenças. Porque parece que enquanto não for um padrão relativo, de que para o Maico pode ser de um jeito e para o Jackson de outro, não está bom. Nós não vamos estabelecer relatividade com a palavra. Nós somos convictos e fiéis a ela. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Mas tudo que a gente faz é sempre pensando no melhor para todos. E como eu até estava conversando com o irmão na semana passada, quando a gente une o nosso coração nesse entendimento de que tudo que temos feito é por um bem maior de todos, de todas as famílias que vêm aqui, de todas as famílias que virão aqui, que vão chegar, nós vamos conseguir com certeza estabelecer algo muito maior do que a gente pensa ou imagina já nesse primeiro ano. Mas a gente precisa ter essa maturidade de aceitação, de lidar com as diferenças, de aceitar as pessoas como elas são, de entender que o Senhor, para estabelecer algo, Ele precisa de fundamentos sólidos. E não adianta eu querer colocar barro, o Adriano areia, o Cristiano brita, a Thalita, sei lá, brilho. Não fecha. Nós somos um e existe essa unidade, ela acontece aqui, ó. Todos nós mergulhados na palavra, nós vamos conseguir ter o mesmo fundamento, porque todos nós, mesmo diferentes, vamos entender o mesmo fundamento. O Senhor vai falar conosco sobre a mesma coisa, quando todos nós estivermos mergulhados nessa única palavra. Ela vai nos unir e nos trazer a propósitos maiores, porque esse ano o Senhor tem grandes coisas para nós. E para fechar, se quiser, o Ministério de Louvor pode subir já. Isaías 1,19 é um versículo que o Senhor falou muito forte comigo. Eu sei que talvez a versão que vai estar ali vai ser um pouco diferente do que eu vou falar, mas o que me marcou nesse versículo é que na versão que eu li dizia assim, ó, se quiser e obedecer, provará o melhor dessa terra. E eu tenho certeza que todos aqui, todos nós, todos queremos algo da parte do Senhor, certo? Quem não quer? Nós já passamos daquela fase de achar que temos que ser miseráveis, amém? Que o cristão tem que ser pobre, não pode ter o melhor carro, não pode trocar de carro, não pode ter o filho no colégio bom, não pode, enfim, não pode passear, não pode adquirir, não pode nada. Crente bom é crente pobre. Nós já sabemos que isso aí é besteira desse mundo, né? Porque Satanás, ele atua nesse mundo, então ele distorce todas as coisas. Então o Senhor tem o melhor dessa terra para nós. E isso não é teologia da prosperidade. Um verdadeiro cristão, um cristão maduro, ele nem corre, ele não vem para o culto atrás de uma bênção. Ele sabe pela palavra de Deus que um verdadeiro cristão, as bênçãos vêm até você. Você não precisa correr. Elas virão. Então, se as bênçãos vêm até nós, se elas estão acessíveis a nós, a gente sabe que não é teologia da prosperidade, é fidelidade ao Senhor e provar o melhor dessa terra. Então, apesar de eu já ter escutado sobre isso muitas vezes, esse foco no se eu quiser e eu praticar e eu obedecer, eu vou provar aquilo que o Senhor tem para mim. É um fato, não é uma ideia, não é um talvez, um eu acho, é um fato. Então que a gente traga isso para o nosso coração a partir desse novo ano. Eu posso estar em fases infantis espiritualmente até hoje, mesmo em anos de igreja. Mas se eu quiser e eu obedecer, eu vou amadurecer, espiritualmente falando, a ponto de provar o melhor dessa terra.
Amém? Vamos ficar de pé? Vamos só orar e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Sei que é uma palavra simples, que às vezes talvez não vá fazer muito sentido para você agora, mas eu tenho certeza que você meditando nessa palavra, buscando da parte do Senhor, você vai entender porque não é só sobre nós que estamos aqui. Muitas pessoas estão na live, muitas pessoas ainda vão ver, mas muitas das coisas que a gente ainda não acessou foi justamente por causa dessa falta de alinhamento espiritual, dessa falta de passar essas fases espirituais, parar com essa fala manhosa com o Senhor como crianças, parar de só se mover pelo que os homens falam, aonde eles me colocam, aonde eles acham que eu tenho que estar, parar de deixar de fazer as coisas para o Senhor, porque eu estou punindo tal pessoa, sendo que eu estou só me enganando, eu que estou deixando de provar as coisas do Senhor, parando de achar que se não for do meu jeito não é bom e eu vou para outro lugar, porque ou é do meu jeito ou não é, como um jovem, mas acessando a maturidade, onde eu aceito o que vem do Senhor, independente de quem Ele resolveu usar para fazer. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem liberado nessa noite, Deus. Pai, que em nome de Jesus, que Tu fales, Espírito Santo, ao coração de cada um, que Tu trate, Deus, na área de cada um, daquilo que cada um precisa, Senhor, daquilo que cada um tem, Deus, para ser aperfeiçoado, assim como Tu fez comigo, Senhor. Que o mesmo alinhamento que Tu fez no meu coração, Deus, Tu traga na vida de cada um aqui, daqueles que estão ouvindo a palavra e ainda vão ouvir. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos, Deus, que Tu tens uma porção, algo especial, Deus, e diferenciado para a Five nesse ano. Tanto que 2025 começará o culto com o dia 5, Pai. Então, profeticamente, nós queremos, Deus, alinhar o nosso coração ao Teu. Alinhar os nossos desejos, Pai, para esse novo ano, as nossas metas, nossos sonhos aos Teus. Pai, em nome de Jesus, revela o Teu coração na medida para cada um aqui nessa manhã. E que cada um, Senhor, possa acessar, Deus, aquilo que Tu tens para eles. Que eles possam sair com esse compromisso no seu coração e no seu espírito de querer intencionalmente a Tua presença, de obedecer intencionalmente a Tua palavra, para acessar e viver o sobrenatural, Deus, nesse novo ano. Porque Tu tens para todos nós, mas o acesso é condicional. Que nós nos capacita, Senhor, nos atrai para Ti, remove toda distração, traz ao nosso coração tudo aquilo que tem nos tirado da Tua presença e que nós podemos renunciar. Nos mostra, Senhor, nos alinha, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos que somos gratos por esse ano de 2024. Nós ansiamos por esse novo ano em Ti, Senhor. Nós estamos aqui porque priorizamos a Tua presença, porque queremos dizer, Senhor, que Tu és importante para nós, além de uma escala, além de um culto, além de um momento, mas a Tua presença é tudo aquilo que nós não podemos mais ficar sem, Senhor. Tu és prioridade para nós, Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Senhor, eis-me aqui.